Eu nunca mais olhei para a espera do mesmo jeito depois que eu entendi de verdade o que aconteceu com Ana na Bíblia. Sabe, a gente passa a vida esperando o emprego certo, a pessoa certa, esperando uma cura, uma resposta, esperando o boleto ser pago para poder respirar. A espera é quase um estado permanente da nossa vida, e quase sempre a gente encara a espera como uma sala de tortura, um tempo perdido entre o agora e o que a gente realmente quer. Mas e se eu te dissesse que a espera não é uma pausa na história, mas uma das partes mais importantes dela? A história de Ana, que está lá no primeiro livro de Samuel, é a prova disso. A gente conhece a história por cima. A mulher que não podia ter filhos orou e Deus deu um filho a ela, o profeta Samuel. Parece simples, né? Mas os detalhes mudam tudo. A história dela não é sobre ganhar um bebê, é sobre o que a espera fez dentro dela. Vamos mergulhar nisso. Imagine a cena. Estamos falando de um homem chamado Eucana, que era um cara bom e religioso. Ele tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. E aqui já começa o drama. Penina tinha vários filhos, Ana, nenhum. Naquela cultura, ser estéril não era só uma condição médica, era uma vergonha. Era como se você carregasse uma placa invisível dizendo amaldiçoada ou incompleta. Era um peso social, emocional e espiritual gigantesco. E para piorar tudo, Penina não era uma pessoa legal. A Bíblia usa uma palavra bem forte para descrever ela. Ela era rival de Ana. Penina não só tinha filhos, ela fazia questão de esfregar isso na cara de Ana todos os dias. O texto diz que ela a provocava excessivamente para a irritar. Imagina a cena no café da manhã. Os filhos de Penina correndo pela casa, gritando, fazendo bagunça. E Penina olhando para Ana com aquele sorrisinho de canto. Talvez dizendo algo como: "Ah, que barulheira, né, Ana? Você não sabe a sorte que tem com esse silêncio todo na sua vida." Cada risada de criança na casa era como uma faca no coração de Ana. Cada festa de aniversário, cada nova roupinha comprada por Penina era um lembrete doloroso do que ela tinha e Ana não. E isso não acontecia de vez em quando. Acontecia ano após ano. E tinha um momento que a tortura ficava ainda pior. Todo ano, a família inteira viajava para um lugar chamado Siló, para adorar a Deus no templo. Era para ser um momento feliz, de conexão espiritual, mas para Ana era o pior momento do ano. Lá, Eucana, o marido, oferecia sacrifícios, e na hora de repartir a carne do sacrifício, ele dava uma porção para Penina e para cada um de seus filhos. Para Ana, ele dava uma porção dupla. Por quê? Porque ele a amava. Ele via a tristeza dela e do seu jeito tentava compensar. Ele chegava perto dela e dizia: "Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos?" Olha, a gente sabe que a intenção dele era boa, mas essa frase só piorava tudo. Meio que parece que ele não entendia ela. Amor nesse sentido não preenche o vazio de um sonho. Ele estava tentando resolver um problema de alma com uma lógica de cabeça. E Ana se sentia ainda mais sozinha. A pessoa que mais a amava no mundo não conseguia entender a profundidade de sua dor. Ela estava cercada de gente, mas completamente isolada em seu sofrimento. E enquanto ela chorava sem conseguir comer, o que Penina fazia? Provocava ainda mais. Era o palco perfeito para ela brilhar. Na frente de todo mundo, na casa de Deus, ela humilhava Ana. É uma maldade que a gente nem consegue conceber. E aqui então a gente se conecta com essa história. Quantas vezes você já se sentiu assim? Esperando por algo que todo mundo ao seu redor parece conseguir sem esforço. Pode ser um relacionamento. Enquanto está todo mundo casando, você ainda nem encontrou alguém legal. Pode ser uma promoção, quando você vê seus colegas menos qualificados passando na sua frente. Pode ser a saúde, quando você luta contra uma doença que ninguém entende. Você se sente invisível. Você ora, você chora, você pede, e a única resposta que parece vir é o silêncio. Um silêncio que ensurdece. E as peninas da vida moderna estão por toda parte. No feed do Instagram, nas festas de família, mostrando suas conquistas, suas viagens, suas famílias perfeitas, enquanto você só consegue pensar: e eu, Deus? Você se esqueceu de mim? Se essa sensação de espera e de se sentir esquecido faz sentido para você, se você já se sentiu assim, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque o que acontece a seguir na história de Ana pode ser a chave que você está precisando para virar o jogo na sua própria vida. Vamos voltar para Siló. Mais um ano, mais uma viagem, mais uma humilhação. Mas nesse ano específico, algo foi diferente. Ana já tinha chorado muito, ela já não comia. Ela estava no fundo do poço. E o que a gente faz quando a gente chega no fundo do poço? A gente tem duas opções. Ou a gente cava ainda mais, ou a gente usa o fundo como impulso para subir. Ana decidiu subir. Ela se levantou e foi para a entrada do templo. E ali ela fez uma oração. Mas não foi a mesma oração de sempre. Não foi: "Deus, por favor, me dá um filho, eu não aguento mais." Foi diferente. A Bíblia diz que ela orou com amargura de alma e chorou abundantemente. Era uma oração visceral, crua, sem filtros. E então ela fez um voto. Ela disse: "Senhor dos exércitos." Para um pouco aqui. Essa expressão é importante. Ela não disse "Pai querido" ou "meu papai." Ela buscou por Deus como comandante dos exércitos celestiais. O Deus de poder, de guerra. O único que poderia lutar a batalha que ela não conseguia vencer sozinha. Ela estava reconhecendo que o problema dela era grande demais para uma solução pequena. E ela continuou: "Se tu de fato olhares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares,
e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho homem, olha a repetição, te olhares, não te esqueceres. É o grito de alguém que se sente invisível, implorando para ser vista. Mas agora vem a parte que muda tudo, a parte que transforma a história. Ela diz: então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você percebe a virada? Pensa bem, em todos os anos anteriores, o pedido de Ana era provavelmente: me dê um filho para mim, para acabar com a minha vergonha, para calar a boca de Penina, para eu me sentir completa, para realizar o meu sonho. Era um pedido centrado nela. Mas agora a oração mudou. O pedido se tornou: me dê um filho para que eu possa devolvê-lo a ti. Isso é gigantesco. Ela estava abrindo mão da coisa que ela mais queria no mundo antes mesmo de recebê-la. Ela estava dizendo a Deus: esse sonho não é mais sobre mim, é sobre o Senhor. Se o Senhor me der um filho, ele não será meu. Ele será um instrumento para a tua glória. A posse do sonho mudou de mãos. O filho que antes era a solução para o problema dela, agora se tornava uma oferta para o propósito de Deus. É uma rendição total. É o tipo de oração que move os céus. Porque não é uma oração de barganha. É uma oração de entrega. Ela não estava tentando manipular Deus. Ela estava se alinhando ao propósito dele. Enquanto isso acontecia, tinha um espectador, o sacerdote Eli. Eli era um homem idoso e já meio cansado. Ele estava sentado ali perto da porta e viu Ana orando. Ele viu os lábios dela se mexendo sem parar, mas não saía som nenhum. Ela estava orando no coração dela. E qual foi a conclusão genial do líder espiritual do povo? Essa mulher está bêbada. É quase cômico se não fosse trágico. A mulher que estava derramando a sua alma na mais profunda oração da sua vida é acusada de estar bêbada. É mais uma camada de humilhação. Ela já é estéril, atormentada pela rival, incompreendida pelo marido em sua dor, e agora o sacerdote, o representante de Deus na terra, faz uma acusação bem pesada sobre ela. Mas a reação de Ana aqui mostra que ela já não era a mesma mulher que chegou em Siló. A antiga Ana talvez desabasse em choro, se sentindo injustiçada mais uma vez. Mas essa nova Ana, a Ana que tinha acabado de entregar tudo no altar, responde com uma força e uma dignidade impressionante. Ela então olha para Eli e diz: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha provocação é que tenho falado até agora. Que resposta! Ela não foi agressiva, ela não se fez de vítima, ela simplesmente declarou a verdade com uma firmeza calma. Eu não estou bêbada, eu estou quebrada, e estou entregando o meu quebrantamento a Deus. Naquele momento, ela não precisava que Eli a defendesse, ela sabia quem ela era diante de Deus, e isso bastava. A sinceridade dela foi tão poderosa que desarmou Eli completamente. Ele percebeu o erro terrível que cometeu, e então ele a abençoa e diz: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E aqui vem o segundo milagre da história. O primeiro foi a transformação dentro dela. O segundo é o que acontece depois dessa bênção. O versículo 18 de 1 Samuel é um dos mais poderosos de toda a Bíblia para mim. Diz assim: então a mulher se foi no seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Pausa um pouco, pensa nisso. Ela ainda não estava grávida. Penina ainda existia. A situação externa dela não tinha mudado em absolutamente nada, mas ela se levantou, comeu, e o rosto dela não estava mais triste. O milagre aconteceu antes do milagre. A paz não veio com um teste de gravidez positivo. A paz veio com a oração de entrega. Ela saiu do templo com o coração leve, não porque ela tinha certeza de que teria um filho, mas porque ela tinha a certeza de que Deus a tinha ouvido. Ela deixou o fardo nos ombros daquele que podia carregá-lo. Ela entregou o controle e, ao entregar o controle, ela recebeu paz. Isso muda tudo sobre como a gente enxerga a espera. A gente acha que a paz vai chegar junto com a resposta que a gente quer. A paz vai chegar com um emprego novo, com casamento, com a conta bancária cheia, com a cura. Mas Ana nos ensina que a paz está disponível agora, no meio da espera. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Depois de tudo isso, a história segue. Eles voltaram para casa e o texto diz que o Senhor se lembrou dela. Ana engravidou e teve um filho. E que nome que ela deu a ele? Samuel, que significa pedido ao Senhor. O nome dele era um testemunho eterno daquela oração no templo. E ela cumpriu o voto. Quando o menino foi desmamado, provavelmente com uns 3, 4 anos, ela o levou de volta para Siló e o entregou ao sacerdote Eli para servir a Deus no templo por toda a sua vida. Você consegue imaginar a força dessa mulher? Esperar anos por um filho, lutar por ele com todas as suas forças e depois entregá-lo? Só alguém que entendeu que aquele filho nunca foi dela, mas sempre foi de Deus, conseguiria fazer isso. A história de Ana, então, não é um conto de fadas sobre uma mulher que queria um bebê e conseguiu. É uma aula sobre o propósito da espera. A espera não é um castigo de Deus. A espera é uma oficina.
É o lugar onde Deus nos lixa, nos molda, nos quebra e nos refaz. A espera serve para mudar o nosso coração, para purificar os nossos motivos. Deus estava muito menos interessado em colocar um bebê nos braços de Ana e muito mais interessado em formar o coração de uma mulher que seria capaz de entregar esse bebê de volta para ele. Porque aquele bebê, Samuel, se tornaria um dos maiores profetas de Israel e mudaria a história da nação. Deus estava preparando a mãe para o tamanho da missão do filho. Então, da próxima vez que você estiver na sala de espera da vida, se sentindo frustrado, esquecido, olhando para o relógio e perguntando: até quando, Senhor? Lembre-se de Ana. Talvez a pergunta não seja o que eu estou esperando, mas o que a espera está formando em mim. Talvez Deus esteja em silêncio do lado de fora porque Ele está trabalhando intensamente do lado de dentro. Ele está te preparando para o peso da bênção que você tanto pede. Ele está te ensinando a desejar o doador mais do que a dádiva. A paz não está no fim do corredor da espera. Ela está disponível agora mesmo dentro dele. Assim como Ana, a gente pode derramar a nossa alma, entregar o nosso sonho nas mãos dele e confiar. E talvez a gente descubra como ela que o nosso semblante já não precisa mais ser triste, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Esse é o verdadeiro milagre. Se essa história te tocou de alguma forma, se ela te deu uma nova perspectiva, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está esperando por algo. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer por um amigo não é dar uma resposta, mas ajudar a fazer as perguntas certas durante a espera.